verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Graça e paz a todos, irmãos que estão aqui, são bem-vindos. Você que está aí em casa, também é muito bem-vindo, mas melhor seria se você estivesse aqui, a não ser que você está doente, aí é recomendável ficar em casa. Mas se você está sadio, por que não estar aqui? Nós precisamos estar na igreja, nós precisamos uns dos outros. Uma boa pergunta para vocês e uma boa pergunta para quem está em casa. Você está cheio do Espírito Santo, irmão? Está? Amém? Por que faço essa pergunta? Porque foi o nosso assunto do último domingo, no culto desta hora, não é? Tempo de avivamento. E falamos a respeito de que o Espírito Santo é o Deus que move a vida do crente, move a vida da igreja. Jesus disse que para os discípulos e para você e para mim também, recebereis o dom do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Você testemunhou para alguém de Jesus esta semana? Isso é uma característica de alguém que está cheio do Espírito Santo. Marina, tchauzinho, que bom que você está aí, menina. Oh, que alegria, que bom. A gente precisa da igreja, né, Marina? Como precisamos, que bom que você está. Oramos por você, estamos alegres de vê-la aqui entre nós, não é? Como dizia, para os crentes primitivos, né, era natural ser cheio do Espírito Santo. É interessante que na Bíblia nós não temos nenhuma receita específica como você ser cheio do Espírito Santo. Mas há uma ordem de Deus, lá em Efésios 5. Enchei-vos do Espírito Santo. Veja bem, é uma ordem. Ou você está cheio ou não está. Dr. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo que já está com o Senhor, ele, certa ocasião, ele disse que as igrejas disciplinam os seus membros quando cometem algum tipo de pecado. E ele disse, isso está certo. A igreja precisa exercer a disciplina em relação ao pecado na vida dos crentes. Mas ele disse, eu nunca vi uma igreja disciplinar um crente que não está cheio do Espírito Santo. E ele falou, e não estar cheio do Espírito Santo é pecado. Porque é uma ordem para eu, para você, para nós, para a igreja, estarmos cheios do Espírito Santo. Se não estamos, nós estamos em falta com o Senhor. Pense nisso, é muito importante. Estamos vivendo um tempo difícil, fim dos tempos.
A igreja precisa pensar nisso, você particularmente, com sua família, se a família é crente, pessoas cheias do Espírito Santo. Há muita coisa ainda que se fazer e o tempo está encurtando. Breve, breve, Jesus está chegando. Nós vamos orar. Se você pode e quer se ajoelhar, muito bem. Caso não, fique sentado ou em pé. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, nos curvamos diante do Senhor nesta hora, iniciando este culto, aonde nos propomos tão somente celebrar o nome santo e bendito do Senhor, pois a Ti somente devemos toda a honra, todo o louvor e toda a glória, Senhor. Despede-nos, ó Pai, de toda a vaidade, de toda a carnalidade, Senhor, que sejamos conduzidos única e exclusivamente pelo Espírito Santo do Senhor. Enche-nos, pois, Pai, do Espírito Santo, para que cada louvor, cada oração, a Tua palavra, enfim, cada ato desse culto, Senhor, ó Pai, fale poderosamente aos nossos corações. E isso somente é possível pela ação poderosa e viva do Espírito Santo do Senhor. Aviva-nos, nós te pedimos, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã que aqui chegou, aqueles que porventura ainda hão de chegar. Oramos por aqueles que estão em casa, Senhor. Não sabemos o motivo deles estarem ausentes desta reunião. Se o motivo for enfermidade, Senhor, ou algum outro problema de força maior que os impede de estar aqui, que com ele o Senhor seja, Pai. Mas se estão bem, Pai, fala-lhes ao coração, para que sintam esse desejo, pois eles também precisam estar na comunhão da igreja com outros irmãos. Precisamos todos juntos orar, precisamos juntos cantar, precisamos juntos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, para a edificação da nossa fé e da nossa vida cristã. Agradecemos, Pai querido, pela nossa irmã Marina, uma alegria grande de vê-la aqui entre nós, neste culto, curada da enfermidade que a acometeu por alguns dias. Louvado, engrandecido seja o Senhor, que o Senhor continue fortalecendo a Tua serva, tanto no físico como no espiritual. Nos abençoe assim, ó Pai, oramos e aceita-nos, ó Pai, em nome de Jesus, nesse culto que Te prestamos. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Pode ficar de pé? Com a máscara é um pouco difícil, mas se esforce, ainda é preciso, né? Quando estamos juntos, usar a máscara, termos também o distanciamento. Os irmãos podem observar, os bancos estão um pouco modificados, não é? Um banco você pode sentar, o outro não. E mesmo que sente, no máximo, acho que 2, 3 pessoas em cada banco, não é? Onde está sinalizado com essa fita vermelha, não pode sentar, tá bom? Irmãos, vamos fazer antes uma leitura bíblica, que está no Salmo 71, do 14 ao 16, todos juntos, tá bom? Com muita alegria vamos ler a palavra do Senhor, vamos nos expressar bem, porque assim a palavra nos pede, né? Vamos lá? Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Amém. Vamos cantar ao Senhor, que viemos para adorá-lo. Vim para adorar-te, para prostrar e para dizer que só Ele é Deus. Amém.
mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu sei que grande foi o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu sei que grande foi o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. glória a Deus. Só o Senhor é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Que você cante assim, nesse espírito de adoração, porque Ele criou e Ele é dono de todas as coisas. Amém. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder. Por quê? Porque tu criaste sim todas as coisas, Senhor, por tua bondade foram criadas, tu és digno, Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar.
te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Os irmãos podem sentar. E já vou chamar aqui os irmãos responsáveis pelos dízimos, as ofertas. Momento importante também nesta hora. E nós vamos estar orando, pedindo a Deus que continue a nos sustentar, não é? Até agora, acredito que nada tem faltado para você, né, meu irmão? Na sua casa, na sua despensa, porque Deus tem sido bom. Em todo o tempo, Ele é bom para nós. Mas há muitas pessoas que estão passando, não é? As suas necessidades, estão com a falta do emprego também. Então, nós precisamos pedir que o Senhor abra as portas, realize a vontade dEle. Eu vou orar e depois nós vamos cantar assentados mesmo, mais um dos nossos hinos, 191, do HCC. E assim os irmãos vão poder dedicar os dízimos e ofertas. Vamos orar. Nosso Deus, bendito Pai, louvado seja o Senhor, porque nesta hora também o Senhor recebe aquilo que temos recebido das Tuas mãos. Nós somente Te devolvemos, Pai. E pedimos que o Senhor continue a sustentar cada irmão, irmã, as famílias, ó Pai, aqui da igreja de Vila Pires, que nada falte aos Teus filhos, Senhor. Que o pão de cada dia seja sempre presente em cada lar, em cada mesa. E também pedimos que o Senhor sustente aqueles que estão nos seus trabalhos, que não lhes falte também o trabalho, o recurso financeiro, ó Deus. E aqueles que possivelmente estão na busca de uma porta de emprego, Pai, que nesses próximos dias, ainda neste mês, possam ter a alegria de encontrar, ó Pai, aquilo que o Senhor mesmo há de preparar, para que todos os Teus filhos possam ter esta alegria de dizimar, de ofertar, de darmos realmente o nosso melhor para o Senhor. Sustenta também a obra missionária que nós temos na nossa denominação, a obra social, há tantos, ó Pai, que necessitam, ó Pai, dessas ofertas que são levantadas não só por esta igreja, mas por tantas outras. Precisamos realmente dedicar para que vidas sejam alcançadas para o Teu reino. Abençoe aqueles que vão manusear esses valores aqui na Tua casa, que tenham sabedoria vinda do alto também, para fazerem da melhor forma essa administração. Muito obrigada, Santo Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Cantemos. Salvador, que deixou
minhas mágoas, meus temores, Cristo sempre dissipou. Ele sente as minhas dores, creio nele firme estou. Dias maus ainda tenho, sofrimento e dissabor. Quando triste a Ele eu venho, me conforta em seu amor. Cristo é meu, seu forte braço pela vida me conduz. Dia a dia, passo a passo, vivo em paz, amor e luz. Cantarei a linda história, muito grato, meu Senhor. Cantarei a sua glória entre os anjos com fervor. Oremos. Pai Santo, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, nos colocando, Pai, nas Tuas mãos para esse momento do culto, quando abrimos a Tua palavra e vamos nela meditar, buscando, Pai, conhecer a Tua vontade, para que a nossa vida com o Senhor seja melhor, para que a nossa vida seja mais aperfeiçoada nesta hora, nesse caminho de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, Teu Filho amado. Agradecemos porque um dia, pelo grande amor que o Senhor nos amou e continua a nos amar, enviaste o Teu único Filho, o qual morreu na cruz, sacrificou voluntariamente a sua vida em meu lugar, em nosso lugar, e segundo as Escrituras, com seu sangue derramado, comprou para si a sua igreja. Ó Deus bendito, dá-nos uma visão clara, ó Deus, profunda a respeito disto, da obra do Senhor na cruz do Calvário. Pois sendo assim, Senhor, seremos mais consagrados, seremos mais dedicados ao serviço do Senhor. Ó Pai, nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor, através da Tua palavra, nos comunique a Tua mensagem nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você trouxe a Bíblia, não é? Sempre quando você vem à igreja, pode esquecer o celular em casa, mas a Bíblia você não deve esquecer quando vem à igreja. Então abra em Lucas capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se
ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e de todos os santos. Todos nós, como crentes, conhecemos muito bem, sabemos bem que Jesus Cristo carregou a sua cruz rumo ao Calvário, e ali pendurado foi e derramou o sangue precioso para nos purificar dos nossos pecados e nos fazer aceitos diante do Senhor, ou seja, nos reconciliar com Deus Pai. O texto que nós lemos fala de uma cruz que eu tenho que carregar. Uma cruz que você, meu irmão, que está aqui, você que está em casa a nos ouvir, tem que carregar. São as palavras muito claras no texto que lemos, palavras do Senhor Jesus. É bom que se diga que a salvação da alma humana é tão somente pela graça de Deus, manifestada em Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz do Calvário para a expiação dos nossos pecados. Lá em Efésios 2:15, confirma-se estas palavras quando diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus, a salvação que Ele nos concede pela graça de Jesus. Não vem das obras, ou seja, nada se pode fazer, humanamente falando, para conquistar a salvação, para que ninguém se glorie. Posto isto, meus irmãos, quero dizer que para seguir Jesus, sim, tem um custo. Para a sua salvação não há custo algum, porque Cristo pagou a sua dívida. Portanto, você não tem absolutamente nada que pagar, não há nenhum custo para a tua salvação. Mas para seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, é preciso carregar a sua cruz. Ou seja, tem um custo. Por que que Jesus está dizendo isso? Pois há muitas coisas, meus queridos irmãos, desta vida, que se opõem no caminho do crente, na tentativa de atrapalhar seus passos no seguir a Jesus. Você sabe disso, eu sei. Há muitas coisas que diariamente, constantemente, se colocam diante de nós na tentativa de nos impedir de seguir Jesus de perto. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a parte B do versículo diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Percebeu? Há duas coisas distintas aqui no texto de Hebreus que acabo de ler. Há pecado, que impede de você seguir Jesus, e há embaraços. Esta expressão embaraços necessariamente não significa algum tipo de pecado. Algumas coisas até legítimas para a sua vida, mas que embaraçam, que atrapalham a sua caminhada ao lado de Jesus. É bom também pensarmos, irmãos, na cruz,
como instrumento de renúncia, de humilhação e de morte. Naquele tempo, nos tempos de Jesus, a cruz era um instrumento de morte para os malfeitores, aqueles que eram condenados por algum crime que tivessem praticado. A sentença era a morte de cruz, porque ela trazia em si um espetáculo de humilhação, de muita dor, de muita tristeza. Era comum, quando um malfeitor era crucificado, a multidão em sua volta gritando, zombando daquela pessoa que ali estava agonizando na morte. Quando Jesus está dizendo, meus queridos, que você precisa renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz para segui-lo, refere-se a situações que buscam afastar-nos de Deus. E há muitas coisas, como já disse, que tentam nos afastar do Senhor. Eu convido você ligeiramente, você que está aqui, você que está em casa, a pensar comigo algumas, entre tantas, muitas que existem, que se opõem à nossa caminhada ao lado de Jesus. Primeiro é a família. Lembra que eu disse há pouco que há muitas coisas que são legítimas, que necessariamente não são pecado, mas que embaraçam, que criam um obstáculo para você seguir Jesus de perto e desfrutar da sua intimidade, da sua comunhão. Você sabe como eu sei, quanto mais perto de uma pessoa que amamos nós nos encontramos, isso nos traz uma alegria e uma sensação muito gostosa e emocionante. Não é verdade? Eu não estou dizendo que você deve desprezar a sua família, não gostar da sua família, ao contrário. A família é a primeira entidade que Deus criou lá no Éden, antes mesmo do que a igreja. Ele instituiu a família. A família é algo muito precioso para Deus, mas muitas vezes a família pode ser um obstáculo para você seguir a Jesus. Eu conheço muitas coisas assim, tipo assim, a esposa não é crente, ela sempre procura de alguma maneira gerar alguma dificuldade para que o esposo sirva ao Senhor, sirva a igreja do Senhor, e vice-versa. Muitas vezes o marido é incrédulo e não permite, a esposa não tem aquela liberdade para servir ao Senhor. Me lembro de uma história de um jovem casal. O rapaz frequentava a igreja, como a jovem também. No dia do casamento, após a cerimônia, desfilando pelo corredor do templo para sair da porta para receber os cumprimentos dos convidados, a noiva, muito feliz, ia saindo, olhando para os lados, para os irmãos, dando tchauzinho, sorrindo, feliz. E o noivo dizia assim: olhe bem para as pessoas que estão aí na igreja no seu casamento. E ela disse: mas por quê? Porque é a última vez que você entra ou põe os pés no templo desta igreja. Agora você é minha mulher. A partir de agora você vai obedecer às minhas ordens. E foi exatamente o que ocorreu. Essa esposa só retornou definitivamente e efetivamente para a comunhão da igreja quando o marido morreu. Ela voltou para a igreja.
Conheço outros casos, por exemplo, de filhos que se converteram e os pais não admitiam isso. Filhos que foram expulsos até de casa, foram renegados como bastardos, como não sendo mais seus filhos, por se converter. Então, ter uma família é algo legítimo, não é pecado. Mas pode ser embaraçoso. Por isso que a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, recomenda ao cristão, seja ele homem, seja mulher, a ter muito cuidado quando for contrair um matrimônio. Porque senão ele terá muitas dificuldades. Há alguns casos muito raros, não é? De aquele que é crente consegue conquistar a pessoa que não é crente para Jesus. Mas na maioria dos casos isso não ocorre, não é? A Bíblia diz aqui em Mateus, capítulo 10, verso 37, para confirmar o que acabo de falar. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Me lembro uma vez que uma senhora me procurou aqui na igreja, se queixando do esposo, e dizia que ele era a cruz pesada que ela tinha que carregar. Já ouviu isso? Mas não é nada disso, não. A sua cruz não é seu marido, nem a sua esposa, ou quem quer que seja. A cruz é sua, tão somente sua. Como eu disse aqui, é questão de renúncia de determinadas situações e circunstâncias que atrapalham a sua caminhada ao lado de Jesus. Por exemplo, eu sou casado com a Ivone há 45 anos e não me canso de dizer que casei com ela por amor. E continuo amando a Ivone, e a cada ano que passa o meu amor aumenta por ela. Mas o meu amor pela Ivone não pode ser maior do que a Jesus, porque Jesus morreu na cruz em meu lugar para me salvar e dar a vida eterna. A Ivone não. Então ame a sua família, ame seus filhos, ame sua esposa, ame o seu marido, mas tenha cuidado, para que de repente o seu amor pela esposa, pelos filhos, pelo marido, não se torne maior do que a Jesus, porque Ele está dizendo, não é digno de mim, não. Se você ama mais o pai, a mãe, o esposo, a esposa, você não é digno de Jesus. Outra coisa interessante aqui, que está no nosso texto, que nos atrapalha ou atrapalha você e a mim de andar próximo de Jesus, está aqui no versículo 24, diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. É o amor à vida. Pastor, então eu tenho que ter ódio de mim? Não posso gostar de mim? É o contrário, eu me amo. Porque se eu não me amar, não posso amar o meu semelhante, o meu próximo. O que ele está dizendo aqui se refere às coisas da vida. Há muita coisa que você tem que perder.
que você tem que renunciar nesta vida. E essa é a cruz. É a renúncia, às vezes, de algo que lhe causa prazer, que lhe é legítimo em relação à vida, mas é preciso você renunciar. Outra coisa muito perigosa são os bens materiais. Aí no verso 25 do texto lido diz: porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Como é triste, irmãos, a gente assistir muitos crentes. Não que você não deve trabalhar, buscar o melhor para a sua vida, como eu disse aqui domingo, até se tornar rico, não é pecado, a princípio, mas há muitas pessoas que se apegam demasiadamente às coisas materiais, em prejuízo daquilo que é de valor eterno, ou seja, a vida espiritual. O texto recomenda o seguinte em Lucas 12:31: buscai antes o reino de Deus. Necessariamente as coisas materiais não são pecado, mas se elas estão interferindo nessa busca, ou seja, de você buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, aí é complicado. Ele diz: buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E lá em Timóteo, capítulo 6, 7 e 10, diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Percebeu? Não vale a pena se apegar aos bens materiais em prejuízo dos valores espirituais. Quando você veio a esse mundo, você veio sem nada. E quando você partir desse mundo, você parte também sem nada. Alguém, ironizando, disse que o caixão do falecido não tem gaveta para levar os seus bens, né? Talvez o seu dinheiro, suas joias valiosas. Ainda, outra palavra que Jesus deixa aqui é a vergonha do nome de Jesus. Isso é muito importante. Ele está dizendo aqui no verso 26: porque qualquer que de mim se envergonhar e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Eu conheço algumas pessoas que se dizem cristãs ou evangélicas e têm vergonha de se identificar como tal, na preocupação de serem desprezados, ou serem alvos de chacota, ou muitas vezes até perder o emprego, no caso de trabalho, se ele se identificar como um cristão. Pessoas que têm vergonha de abordar alguém e conclamar aquela pessoa a aceitar Jesus Cristo como Salvador. Por incrível que pareça, isso acontece com muitas pessoas. Eu conheço algumas pessoas assim. E Jesus está dizendo que aquele que assim procede não é digno dele. E o que é mais triste, que ele há de se envergonhar desta pessoa que se envergonhou do seu nome, e há de se envergonhar diante de Deus o Pai e dos seus anjos também. Percebe? O texto que nós lemos fala de renúncia, de tomar a cruz.
cruz, símbolo de sofrimento, de dor, de morte. Por causa do nome de Jesus, tantas vezes nós sofremos perdas, desprezo, abandono, somos alvos de chacota e outras coisas mais. Esse é o custo de seguir Jesus. Salvação é graça, mas aquele que aceitou Jesus, que recebeu o dom da vida eterna pela graça, ele há de renunciar tudo quanto possa ser embaraço, possa ser impedimento para ele seguir para e passo, como se costuma dizer, pisando nas pisadas do Senhor Jesus. Quando voltamos os nossos olhos lá para a igreja primitiva, verificamos isto, né? Aquela igreja do primeiro século, tremendamente perseguida, mas cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, porque o crente, no íntimo da sua alma, uma vez que ele é convertido, ele é pleno do Espírito Santo, ele é um crente alegre. Há tempo que eu não uso esta expressão, crente cara de cavalo velho, crente macambúzio, com semblante caído. Nós estamos retornando, irmãos, da pandemia. Você precisa vir para o culto alegre, cheio de alegria. Eu disse domingo e repito novamente, há muita gente que está adoecendo, não é da pandemia, não é do vírus, mas é do medo. E nós precisamos enfrentar essa situação. Eu estou cansado de ficar domingo de manhã em casa, de não estar aqui quarta-feira, apenas nesse horário domingo. Já estou me preparando e planejando, não sei como, mas de retomar todas as atividades da igreja, porque se formos esperar o fim desta pandemia, nós vamos fechar o templo e não vamos nos reunir mais, porque ela não vai terminar, ela não vai acabar. Você viu ontem, eu vi um jornalista, hoje de manhã, um especialista comentando, 2 pessoas no Rio de Janeiro, 2 pessoas aqui, já com um outro vírus, ou seja, a mutação desse vírus, que veio como Covid-19, e agora está no Orion, agora é B2A, mudou de novo. Diz que tem um poder de infecção mais forte do que esse, a da Orion. Há 2 pessoas no Rio de Janeiro internadas, e aqui em São Paulo parece que 1 ou 2. Conversei essa semana com uma enfermeira, 35 anos que eu conheço, a irmã Esther. Acho que alguns irmãos aqui conhecem, ela foi membro da nossa igreja, agora está aposentada. Ela disse, pastor, isso não vai acabar. O mundo está mudando. Você ouve muitas pessoas falar, vamos voltar ao normal. Se é aquele normal antes da pandemia, pode esquecer. Daqui para frente você vai ter que confiar em Deus e ter muito cuidado. Agora você não pode e não deve ficar fechado dentro de casa o tempo todo. Eu fui no supermercado essa semana, fui em alguns outros lugares, fui no médico fazer consulta, a Ivone também. Terça-feira eu volto aqui na AME, onde tem bastante gente ali esperando, eu tenho que esperar, eu fico ali também. Por que domingo eu não posso vir na igreja? Será que aqui é o lugar mais perigoso de contaminação? Eu diria que aqui é o menos perigoso. Até porque vocês estão vendo, né? Nós não temos tanta gente aqui que fica superlotado. Ou nós enfrentamos e vamos viver
não é? Enfrentando essa situação com os cuidados necessários, com a prudência necessária, ou vamos desistir de igreja. Ouvi um pastor hoje de manhã pregando, ele disse que na cidade onde nasceu, em Santo Anastácio, pastor José Vieira, ele disse que uma senhora ligou para ele essa semana, uma senhora de 91 anos, que é membro daquela igreja. Ele falou: eu conheci ela no meu tempo de jovem, eu era da igreja, e ela continua na igreja. Só que ela disse que estava muito triste. E ele disse: por que, minha irmã? Eu falei: a nossa igreja não é grande, pastor Vieira. Nós estamos apenas com 6 pessoas na igreja. Estamos sem pastor. E algumas outras pessoas que antes da pandemia congregavam, desistiram da igreja completamente. Eu estou muito triste. Porque foi aqui que eu me converti, foi aqui que eu me batizei, estou com 91 anos. É muito triste ver a igreja assim. Então, meus queridos irmãos, você que está aqui, você principalmente que está em casa, que está cheio de medo, escute bem o que eu vou falar. Nós temos que decidir o que nós queremos. Nós queremos igreja? Queremos. Então precisamos nos reunir. Repito, tendo todo cuidado, como estamos tendo. Se ficar doente, fica em casa. Mas não se admite alguém que está sadio, está com saúde, está em casa. Porque está com receio. Eu costumo dizer aquilo que a Bíblia diz, que o Espírito Santo, em que nós habita, ele nos deu um espírito de ousadia, não de temor. É diferente você ser cuidadoso e ser prudente e ser medroso, ser uma pessoa acovardada, é bem diferente. Então guarde bem o que eu estou falando. Eu sei o que estou falando porque falo pela palavra e pela experiência de vida que tenho. Já vi muita coisa acontecendo, e eu disse outro dia que cada evento como este, que acontece no mundo inteiro, muda completamente, não vai mais ser a mesma coisa. A tendência daqui por diante é as coisas se tornarem mais difíceis, mais apertadas. Então, como eu disse, nós temos que tomar uma decisão. Se nós queremos igreja, igreja somos nós. Então nós temos que nos reunir. Do contrário, vamos fechar as portas do templo e vamos nos fechar dentro de casa, não é? Mas eu creio que os irmãos não querem isso, como eu não quero também. Hoje eu estava na rua e cheguei em casa e disse para a Ivana: é uma tristeza, a gente anda pela rua, o ambiente é completamente outro, não é? É uma tristeza que paira no ar. Você não precisa olhar para as pessoas, você olha assim, para as alturas, você levanta de manhã, abre a janela, olha para o céu, olha para as ruas, aquele silêncio. Como eu disse para a Ivone, parece que o arrebatamento já aconteceu e nós ficamos. Que Deus tenha misericórdia, não é? Mudou e vai mudar cada vez mais. Então, encha-se de coragem. Ore todo dia para você ser cheio do Espírito Santo. Você será um homem, uma mulher cheio de coragem. Meus queridos irmãos, aqui em Atos 2, 42, 47, eu já estou terminando, diz assim, vamos abrir a Bíblia, Atos capítulo 2, 42, 47. Aqui nós temos um exemplo majestoso de seguir a Jesus.
pessoas que tomavam a sua cruz e corajosamente seguiam a Jesus. Atos 2, 42 a 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina, isso debaixo de perseguição, irmãos, dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelas mãos dos apóstolos. E agora olha só, todos os que criam estavam aonde? Juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor, a igreja, aqueles que haviam de se salvar. Compreendeu? Entendeu? Isso é igreja. Isso é ser crente cheio do Espírito Santo. Isso é ser crente que toma a sua cruz e segue Jesus de perto. Me impressiona o texto que diz: cheios do Espírito Santo e cheios de alegria, porque não pode ser diferente. Preocupa-nos nos dias em que nós estamos vivendo, amados, que os crentes estão vazios do Espírito Santo, e por estar vazios do Espírito Santo, estão cheios de tristeza e de preocupações e de medo. Eu disse no início, fiz a pergunta, se você está cheio do Espírito Santo. E eu disse que não há uma receita na Bíblia como você ser cheio do Espírito Santo. Mas há um indicativo para eu não estar cheio do Espírito Santo. É o grau da minha espiritualidade, da sua vida devocional com Deus, pessoal, em família, na sua casa, não dependendo única e exclusivamente das reuniões da igreja. Esse é um indicativo do vazio do Espírito Santo, falta de espiritualidade. Talvez o amor à vida, como já consideramos, bens materiais, vergonha do nome de Jesus. Isso indica exatamente o grau da minha vida cristã, da minha espiritualidade. Encerrando, 2 textos aqui para a nossa reflexão. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Precisa tomar a cruz para não amar as coisas do mundo. Aqui não está falando do mundo universo, mas das muitas coisas que o mundo oferece e que muitas pessoas amam, e até muitos cristãos amam, e isso torna-se um impedimento, um embaraço para seguir a Jesus. Romanos, no capítulo 12, verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Olha lá, é a sua cruz. Não se deixar moldar pelas coisas do mundo, ou seja, tomar forma. Você já percebeu que se você e eu
não tivermos cuidado, muitas coisas perniciosas que nós estamos presenciando nessa sociedade, nós já estamos olhando para isso como uma coisa natural e comum. Essa imoralidade, você liga a televisão, está cheio de homossexual apresentando um programa, do outro lado, duas mulheres que se dizem casadas, e você está ali olhando, e você já não estranha mais aquilo, acho que é natural. Seja, em outras palavras, nós estamos tomando a forma do mundo, quando a atitude do crente deveria ser diferente, de oposição ao pecado e toda essa imoralidade, essa injustiça que permeia também a nossa sociedade. Não vos conformeis com esse mundo. Agora olha lá. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar, não tomar a forma dessa sociedade decaída, podre no pecado, mas cada dia renovar sua mente, ou seja, não permitir que essas coisas encontrem lugar na sua mente, deturpem a sua mente, mas como diz em Efésios, pensar nas coisas lá de cima, naquilo que é puro, naquilo que é bom, naquilo que é santo. Um dos grandes inimigos seu e meu é aqui, ó, é a cabeça, a mente. Você olha, percebe, logo pensa, isso que pensa logo desce no coração, transforma-se num desejo, e dali para a prática não é um passo, é meio passo. Que Deus te ajude, meu querido irmão, você que está aqui, você que está em casa, é hora de levantar, de despertar, e cada um, como disse Jesus, tomar a sua cruz e segui-lo bem de perto, para você desfrutar da sua gloriosa presença e com Ele aprender. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Oremos ao Senhor. Pai santo e bendito, mais uma vez, somos-te gratos, porque o Senhor nos permite estar aqui por alguns momentos no templo da igreja do Senhor. Obrigado pelos irmãos que aqui vieram, Senhor. Que eles se sintam bem, se sintam alegres, agradecidos por poder estar aqui nesse domingo, neste horário, celebrando ao Senhor. E oramos por aqueles que aqui não estão, para que o Senhor os desperte, para que o Senhor fale profundamente em seus corações, para que nas próximas reuniões possam eles estar conosco. Também, Pai, oramos para que o Senhor nos dê direção, orientação segura, porque já estamos cansados, ó Pai, dessa situação. Queremos retomar as nossas atividades, todas elas no templo da Tua igreja, e queremos fazê-lo o mais depressa possível, Senhor. Nos ajude, nos dê a orientação pelo Espírito do Senhor, e assim com certeza o faremos. E oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Ouça essa música que a Joyce vai cantar. Eu pedi para ela cantar esta música porque ela fecha com chave de ouro a mensagem que você acabou de ouvir. Escute com muita atenção em espírito de oração.
por onde me conduzir. Cristo meu serei seguir, por onde me conduzir. Tome a sua cruz, disse Jesus, e siga-me. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eis o segredo de uma vida cristã vitoriosa. Que Deus assim nos abençoe. Temos uma leitura na tela do profeta Isaías. Convido os irmãos a participar. Vamos ficar de pé, por favor? Todos juntos? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar os irmãos. Ainda eu quero convidar aqui a irmã Helena e a irmã Toninha, que vão auxiliar o pastor na distribuição dos elementos da ceia. Ainda desta vez, os irmãos vão receber o cálice lacrado, como o pão também. Nós aguardaremos um momento para que vocês tenham o tempo necessário, não é? Para deslacrar a embalagem e tomar o conteúdo, ou seja, o pão, e depois o cálice, e dele tomá-lo, não é? Esperamos que em breve a gente volte àquela prática tão boa, né? De a ceia ser preparada aqui nas dependências do templo e os irmãos serem servidos assim. Eu vou pedir a irmã Toninha que esteja orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai Santo, nesta hora tão sagrada, Deus, aonde nós nos lembramos da morte de Cristo Jesus,
na cruz do Calvário. Nós agradecemos o grande amor do Senhor em nosso favor, ó Deus. Pai Santo, Jesus foi a luz que chegou neste mundo em trevas, ó Pai, iluminando a vida de cada um que nele crê e abençoando, ó Pai, assim, a cada pessoa que se entrega a Cristo Jesus, ó Pai, sendo assim uma nova criatura, Pai, buscando, reconhecendo a soberania do Senhor, Pai, e se revestindo do Espírito Santo, que nos enche de força, que nos dá paz para vencer toda e qualquer luta deste mundo, Pai. Nós somos alegres porque temos a esperança da vida eterna, Senhor, e Jesus nos deu esta viva esperança, e no nome de Jesus assim te agradecemos, agora e sempre, amém. Eu leio para os irmãos no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 22, a começar aqui no verso 14, alguns versos. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, o partiu, deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim.
partindo com seus discípulos, lembrou-os de que o seu corpo seria levantado na cruz, partido por causa dos nossos pecados. Façamos assim, tomando do pão, em memória do corpo de Cristo, que foi pendurado naquela cruz em nosso favor. Comamos todos do pão, que Deus nos abençoe. Depois Jesus, tomando do cálice, repartindo com os discípulos, disse: este cálice é meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele todos, obedecendo esta ordem do Senhor Jesus aos seus discípulos e à sua igreja hoje. Tomemos todos do cálice em memória do Senhor Jesus. Quero pedir a Ivone que ore ao Senhor agradecendo. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta hora de comunhão na tua presença, quando participamos da ceia do Senhor. Que nós possamos sempre lembrar do sacrifício vicário que Jesus fez ali no alto daquela cruz, por nós, nos salvando, ó Pai, do pecado e da perdição. Nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmã Toninha. Obrigado, irmã Helena, por ajudar o pastor. Os irmãos querendo levar o cálice, podem levar como recordação, não podem deixar. Aí amanhã ou na terça-feira, o nosso irmão Ferreira recolherá os cálices dos bancos. Muito bem, irmãos, como disse, estou planejando em oração e peço que os irmãos nos ajudem também a estarmos retomando outras atividades da igreja, talvez no final já desse mês de fevereiro, iniciando março, com escola bíblica dominical, também com as reuniões de quarta-feira de oração, estudo bíblico e outros eventos possíveis que normalmente acontecem no sábado, não é? Que os irmãos estejam orando. Estamos abertos para a sugestão também. Você pode mandar uma mensagem no zap do pastor, dando a sua opinião a respeito disso, é muito importante, tá bom? E você está usando bastante, né, tecnologia nesta pandemia, o celular. Por favor, dê uma observada aí, você que é membro da igreja e conhece outros irmãos que são membros, mande uma mensagem para ele, quem sabe ainda hoje, quando você chegar em casa, perguntando como ele está. Se ele está bem, diga que você sentiu falta dele aqui, poderia estar conosco. É uma maneira de você estimular, não é? Respeitosamente, claro, exortar o seu irmão, encorajar. Se a pessoa disser, não fui à igreja porque estou doente, diga a ele, eu vou orar por você. Isso também é bastante animador. Somos uma família, temos que pensar uns nos outros, nos ajudar mutuamente, ok? Nós vamos cantar um hino. Nesse instante, convido a igreja a se colocar em pé e, com a bênção, estaremos encerrando essa reunião. Fique de pé, por favor.
uma sugestão: mais de Cristo, mais perto dele você deve andar e não se envergonhar de testemunhar do seu nome nessa semana. Terça-feira eu tenho uma consulta com um médico aqui na AME e já preparei uma grande porção de mensagens bíblicas. Vou entregar para o médico, para as enfermeiras, para o pessoal da recepção, enfim, todas as pessoas que estiverem por ali, eu vou deixar ao menos uma mensagem bíblica com o endereço da igreja. Ali à porta tem aquele kit repleto de mensagens maravilhosas sobre o plano da salvação que Deus oferece. Ao sair, não vá muito depressa, não, dá uma paradinha ali, leve uma porção, talvez amanhã no ônibus você pode entregar, no seu trabalho, na escola, né? Ontem nós demos uma palavra ligeira para as crianças e para os adolescentes no nosso áudio, né? Dizendo a eles para estudar bastante, porque o mercado de trabalho hoje exige muito e no futuro vai exigir mais. Se quer um bom emprego, quer um bom salário, tem que estudar, obedecer os pais e respeitar os professores. Esse é um bom testemunho do aluno que é crente em Jesus Cristo, ok? Então, que todos vocês tenham uma semana abençoada no trabalho, na escola, junto com a família. E esperamos vê-los aqui no próximo domingo. Como disse, vamos nos preparando para retomar as demais atividades da igreja. Oremos ao Senhor. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, as consolações, as alegrias, a santa e bendita comunhão de Deus o Filho, de Deus o Espírito Santo, repousem sobre vós, sobre a vossa casa, sobre o trabalho das vossas mãos no decorrer desta semana e sobre toda a igreja de Deus, espalhada por toda a face da terra, e todos digam comigo, amém. Ide em paz e tenham um doce. Tchau, tchau.